Olá, alunos. Estamos aqui para gravar a quarta aula de operações fundamentais com números decimais. Aqui é o nosso roteiro, né? O que são números decimais, operações fundamentais com adição, subtração, multiplicação e divisão, e as regras da divisão. Isso com números decimais. O que são números decimais? Acho que vocês mesmos já devem ter feito essa pergunta. Tem como principal característica a presença da vírgula, assim como os números inteiros. Os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois ele representa quantidades quebradas, ou seja, parte fracionária de algo inteiro. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro, né? Quando a gente vai no posto de gasolina. Aí tem aí, ó. A parte inteira aí. Lembre que a parte inteira é antes da vírgula, né? E a parte decimal é após a vírgula. Aí a gente tem aí 1423, que é a parte inteira, vírgula, né? 589, que é a parte decimal. Aí a gente tem aqui um é a unidade de milhar, o 4 a centena, 2 dezena e o 3 é a unidades. Aí a gente, na parte decimal, o 5 é o décimos, nesse número decimal aí. O 8 é centésimo e o 9 é milésimos. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. A gente vai analisar aí 5,4.561. 5 é a parte inteira, que sempre eu falei. Antes da vírgula é a parte inteira. E depois da vírgula é decimais, a parte decimal. O 4 décimo, 5 centésimo, 6 milésimo e 1 décimo de milésimo. E provavelmente na atividade, no final da semana, na quinta-feira, a gente poste algo relacionado a isso daqui, provavelmente. Veja que o algarismo 5 aparece duas vezes no número, né? Vocês podem observar aí. Ele representa quantidades diferentes. É a quinta parte inteira, indica 5 unidades, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.560 e 1 décimo de milésimo. Aí agora a gente tem aqui as operações decimais com números decimais na adição, né? Que lá no Fundamental 1 a gente chama de mais, né? A adição de números decimais é definida assim como a adição de números inteiros. Devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimo, centésimo com centésimo e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Assim, para podermos resolver qualquer adição, devemos saber que os números somados são chamados de parcelas e o resultado de quantidade. Olha aí, se a gente pedisse para resolver lá, sem estar montada, né, a adição, tem que alinhar a vírgula, como está aí, né, na parcela 1,442, 2,400. Aí, quando a gente somou aí, deu 3,842, que é a soma, né? O que está em vermelho é a soma.
E a operação em cima, que é a adição, é as parcelas. Aí a gente tem aqui um exemplo de adição, né? Pronto, tá aqui como eu falei o exemplo. Se eu pedisse lá na atividade que resolvesse isso daí, 4,879 mais, né, que é a adição, 13,14. Isso aí é chamado de parcelas. A gente pode observar que na primeira na segunda parcela, não, na segunda parcela só tem duas casas após a vírgula, enquanto na primeira tem três casas, né, após a vírgula. Aí o que a gente fez? Pegou 13,14 e somou lá com 4,876, que é as parcelas. Aí ficou uma casa lá vazia. A gente pode observar que foi colocado até um zero, né? E como o zero é nula, para completar as casas decimais, pode ser colocado o zero, isso na adição. Aí quando a gente somou, deu isso daí, né? Que tá a soma total, 18,019. Na soma de 4 centésimos com 7 centésimos é igual a 11 centésimos. Assim fica 1 e vai 1, né? Sobe 1 para lá. Isso é uma adição, gente. É uma adição um pouco mais complexa, que é com números decimais. Bom, dando andamento à aula de hoje, vamos falar um pouco sobre operações com números decimais com subtração. A subtração entre dois números decimais se dá da mesma forma que a adição, como o nosso colega falou anteriormente. A adição de números inteiros. Operamos parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, e assim sucessivamente, colocando vírgula abaixo de vírgula. A gente tem que prestar bem atenção nisso, vírgula abaixo de vírgula. Sendo que o diminuendo deve ser sempre maior do que o subtraindo, e o resultado recebe o nome de resto ou diferença. Como vocês podem ver no exemplo abaixo, 3,842 menos 1.442, como vocês estão vendo, vírgula abaixo de vírgula, o resto vai dar 2,400. Mais um exemplo de subtração que nós podemos ver aí, é 7,37 menos 2,8, minuendo e subtraindo nessa mesma ordem. Como vocês podem ver, 7, a vírgula está abaixo da outra vírgula, né? O minuendo com o subtraindo, que vai dar o resto de 4,57. Para subtrair 8 décimos, transformaremos um inteiro em 10 decimais, ficando com 13 décimos no minuendo. Assim fazemos 3 menos 2, que é igual a 5, e 6 menos 2, que é igual a 4. A multiplicação entre dois números decimais é realizada de maneira semelhante à multiplicação de números inteiros. A operação de multiplicação com números decimais pode ser feita efetuando a multiplicação normalmente. O resultado adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados. Vejamos os exemplos abaixo, né? 3,25 vezes 4. E dá igual a 3 vezes 4, dá 13,00. Observe que as casas, né? São duas casas devido à vírgula. Outra maneira de escrever os números decimais na forma de fração é multiplicar numerador com numerador e o denominador com o denominador. Como a gente vê no exemplo 1, 4 vezes 3,5, pode ser 3,5 4 vezes, que vai dar o valor de 13, como 4 vezes 3, outra forma, 4 vezes 3,5, que você multiplica o 3,5 por 100, que dá 325, conserva a base, né? Multiplica o expoente, que dá 1.300, aí você elimina os dois zeros,
fica 13 dividido por 1, que dá igual a 13. Cortando os dois zeros, como eu acabei de explicar, para melhor dividir a equação. Exemplo de multiplicação. Vale lembrar que para multiplicar números decimais, realizamos primeiramente a multiplicação, normalmente sem levar em consideração a vírgula. Após isso, no resultado deve ser acrescentada a vírgula, com o número de casas decimais, após ela, que corresponde à soma das casas decimais dos números multiplicados. A gente pode ver essa observação que 10, quando multiplicamos por 10, andamos com uma vírgula, por 100, andamos com 2 vírgulas, por 1000, andamos com 3 vírgulas. O exemplo ao lado, que é 3,5 vezes 2,5, né? O algarismo após a vírgula, um algarismo após a vírgula, que vai dar, quando se soma-se 175 mais 70 dá 8,75, né? Que é as vírgulas do 3,5 e 2,5. No caso, adianta-se 2 vírgulas, vai ficar 2,75. O outro exemplo é com números decimais em forma de fração, né? Que dá 3,5 vezes 2,5. Conserva-se a base das frações, né? Aí multiplica o expoente, depois multiplica as bases também, que dá 875 dividido por 100, que vai dar 8,75. Bom, pessoal, agora vamos ver um pouco da divisão, né? Onde diz que é uma operação matemática que consiste em fracionar um número ou partes iguais, em partes iguais. Muitas vezes a divisão não é exata, né? E para continuá-la é necessário adicionar uma vírgula ao quociente. Ou seja, a vírgula também pode ser presente em outros termos da divisão, dividendo e divisor. Ou seja, uma divisão de números decimais. Aqui vamos ver a divisão de números decimais, né? Antes de podermos ver algum exemplos, temos que relembrar os termos da divisão, né? Que temos aí o 17 vai ser o dividendo, o 2 vai ser o divisor, o 1, que é o 17 menos 16, que restou 1, que vai ser o resto, ou até mesmo uma diferença, e o 8 vai ser o quociente. Aqui agora algumas regras da divisão nos números decimais, né? Que veremos divisão com vírgula no divisor e no dividendo, nos dois algarismos, né? Aí, nesse tipo de divisão, os dois termos devem ter o mesmo número de algarismo depois da vírgula para que ela seja eliminada. Por exemplo, quando o dividendo e o divisor são números decimais, com um algarismo após a vírgula, podemos multiplicar ambos por 10 para que a vírgula seja eliminada e os números se transformam em números inteiros. Como vemos aí o exemplo, né? 2,5 dividido por 0,5, que vamos multiplicar os 2 por 10 para perder a vírgula e se transformar em um número inteiro, que vai dar 25 dividido por 5, vai dar igual a 5. Por que igual a 5? Porque quando você vai multiplicar 5 vezes 5, que é um divisor de 25, vai dar igual a 25. Portanto, aí como eu acabei de explicar, 2,5 dividido por 2,5 vai dar igual a 5. O nosso segundo exemplo, né, diz que nesse caso temos 2 algarismos após a vírgula. O que podemos fazer, né? Ao multiplicarmos 2 termos por 2 vezes, por 10 duas vezes, que é o mesmo que multiplicar por 100, para eliminar a vírgula, né? Porque quando se anda com uma casa, multiplicamos por 10, e quando tem 2 casas após a vírgula, multiplicamos por 100. Aí note que cada vez que multiplicarmos por 100, andamos 2 casas. No caso, 2 vezes, né? A casa, como eu acabei de falar, após isso, podemos efetuar a divisão. Como temos aí o exemplo, 2,42, dá para perceber que é 2 casas após a vírgula, dividido por 0,42.
22, que também é 2 casas após a vírgula, né? Ao dividirmos isso aí, teremos que multiplicar por 100. Por que, professora, vamos ter que multiplicar por 100? Temos que multiplicar para perder a vírgula, se transformar em número inteiro e assim ser melhor de resolver a nossa divisão. E aí, ao multiplicarmos por 100, teremos 2,43, que no caso perdeu a vírgula, dividido por 22, que vai dar igual a 11. Portanto, 2,42 dividido por 0,22 é igual a 11. Ao chegarmos ao resultado 11, temos aí o exemplozinho da imagem que dividimos, né? 242 dividido por 22. Aí fizemos o seguinte: usamos os dois algarismos primeiro, né? Que é 24 dividido por 22 vai dar igual a 1, porque 22 vezes 1 vai dar igual a 22, que ao restar fica 2, e aí desce o 2 lá de cima, né? Que fica 22 dividido por 22 vai dar igual a 1, porque 22 vezes 1 vai dar igual a 22, e assim a nossa equação ficou exata. Temos aqui a nossa outra regrinha, né? Que é a divisão com vírgula no dividendo, que acabamos de ver no dividendo e no divisor, e agora vamos ver só vírgula no dividendo, onde diz que para dividir um número decimal ser efetuado é necessário reescrever a divisor, para que ele também apresente o mesmo número de casas decimais do dividendo. E assim a vírgula pode ser eliminada. Ele quis dizer o que aí, né? Como vemos no exemplo, ao descrever o divisor, de forma que ele também apresenta o mesmo número de casa, iremos acrescentar o zero depois do 5, né? Que vemos aí que é 12,5 dividido por 5, e para conseguirmos efetuar, tivemos que acrescentar outro zero. Como você vê aí, o zero ele está em vermelho para demonstrar que acrescentamos. E assim, para eliminarmos a vírgula, né, para podermos resolver a nossa equação, teremos que multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10? Porque só temos uma casa após a vírgula, que assim ficará com números inteiros, que é 125 dividido por 50, que vemos aí, né, que vai dar igual a 2. Que não foi um resultado exato. Mas, professora, não deu resultado exato, deu 25. O que podemos fazer? Para isso acontecer, devemos adicionar uma vírgula ao quociente e um zero ao resto. Onde temos que ver aqui que 25, do 125 menos 100 dê igual a 25. Com isso, a gente acrescentou um zero. Ao acrescentar um zero, teremos que adicionar uma vírgula depois do 2 ali, né? Que é quando ele multiplica por 50. Com isso, colocamos 5, né? Dividido por 5 vezes. Sim, aí qual o número multiplicado por x vai dar igual a 25? Aí colocamos o quê? 5, né? Que vai dar 5 vezes 50, vai dar 250. E aí vemos que ficou uma divisão exata, que finalizou em zero. Com isso, a divisão de 12,5 dividido por 5 vai dar igual a 2,5, como mostrei aí. Ok, a outra regrinha que vamos ver, agora a vírgula é no divisor. A divisão por um número decimal ocorre quando o divisor apresenta uma vírgula e para resolvê-la devemos adicionar uma vírgula ao dividendo. E em seguida, o número de zeros que corresponde ao número de casas decimais depois da vírgula no divisor. Tem um exemplo aí, né? 12 dividido por 0,6. Note, vale notar que o divisor tem uma casa decimal após a vírgula, né? Ao reescrevermos o dividendo, teremos 12,0, né? Dividido por 0,6. Por quê? Para melhor dividirmos a nossa equaçãozinha, tivemos que adicionar um zero depois do 12. Aí, para eliminar essa vírgula, teremos que multiplicar. Como temos só um algarismo depois da vírgula, vamos multiplicar por 10.
E assim teremos um número inteiro, né, que é 120 dividido por 6, e vai dar igual a 20, como vemos aí na imagem, né, que a nossa divisãozinha deu um número, deu um resto exato. Portanto, 12 dividido por 0,6 vai dar igual a 20. Pois bem, pessoal, bons estudos e até a próxima.